Salve galera, Prioste aqui com vocês para mais um quadro do Prioste Convida. Hoje nós recebemos aqui o Ale Salles. Eu vou ler a ficha técnica para que vocês saibam um pouquinho sobre quem é ele e logo mais vocês vão poder acompanhar o bate-papo completo aqui que eu tive com ele. Então bora lá para a ficha técnica. Ale Salles é músico, produtor musical, professor e multi-instrumentista. Iniciou os estudos no violão e na guitarra em 2010 e em 2017 foi aluno do guitarrista Maurício Galo. Atualmente é guitarrista da banda Overdramatic. Então, vamos lá, vamos bater um papo com a Ale. Vem comigo! Acho que era aqui, né? Não lembro onde era. Aí, É isso. Acho que era aqui. Tá no Flaming Pie essa música, o álbum. E saiu um documentário quando ele lançou esse disco, na Bandeirantes. Da hora, não sabia. E é o documentário oficial Do disco. do disco. Em Ele é noven- de quando? 97. 97. E aí eu morava aqui já, tava morando aqui em São Carlos. Só pegava a Band aqui na minha casa. Olha E aí eu vi essa porra e falei, caralho, velho, eu vou gravar isso aí. Fiz a fita cassete lá e deixei gravando. Tem até hoje essa fita aí. Será que tem no YouTube? Tem, Não sei, deve tem, ter, né? Tem, Pô, certeza, que legal, cara. Certeza. Mostra todos os bastidores, gravação da guitarra, daquela música... esqueci o nome agora. Depois eu te falo. Eu vou lembrar, depois eu te passo. Mas puta de um disco esse daí. Maneiro. O Paul, eu acho que disco dele... Eu não conheço muito coisa dos Beatles solo, sabe? Uma coisa ou outra assim. De disco do Paul, eu vi o Band on the Run, que é maravilhoso, primeiro, né? né? É o primeiro, com o Wings, né? Não sei se já era o Wings na época. Eu não sei, eu nunca soube direito isso daí. Eu também não. Mas é o primeiro dele, até onde eu sei, né? E aí eu conheço várias músicas soltas, assim, de várias fases, né? E essa foi uma delas, cara. O meu pai gosta bastante, né? Ele tava tocando essa música aí e, nossa, maravilhosa. O Paul Nossa, cara, tá até hoje fazendo música, né? Enquanto esse cara respirar, ele vai estar fazendo música. E você viu que vai lançar um negócio novo agora, né? Do Paul ou dos Beatles, você fala? Dos Beatles. Sim, que você me mandou lá, né? Eu te mandei, pode crer. Muito massa. O Anthology. Anthology. 4, velho. Vai lançar pela Disney? Alguma coisa da Disney, né? Estão envolvidos. Vai estar na Disney o doc, né? Sim. Mas também vai ter o box que vai ser vendido físico. O Get Back do Peter Tá Jackson. tá lá. Tá lá também. Tá o Get Back, o Let It Be, que foi remasterizado, também tá lá. Eu acho que é uma parceria, né? Acho que sim. Cara, o Get Back é tão bom. Você assistiu ele? Assisti. Inteiro. Nossa, é muito foda, muito foda. Eu fiquei assim, não conseguia nem piscar, cara. É pra quem é fã, né? Porque o rolê é meio arrastado, né? Tem aquela coisa assim, muita treta rolando. Sim, então... eu até achei que era menos treta do que eu pensava que fosse, na real, né? É porque, tipo, é muito mais aquela coisa de a galera no estúdio de tal horário, repassando as músicas e muda e testa coisa e vê o que funciona, o que não funciona e vai polindo. Como é, assim, qualquer banda que vai trabalhar no estúdio, né, cara? Mas você achou que era menos treta do que realmente teve? É que eu acho que... Acho que eu não lembro muito como era o Lady B, faz muito tempo que eu não vejo, mas aquele primeiro documentário que rolou, parecia que tava bem pior, eu acho. É o Let It Be. É o Lady B, né? No Let It Be, eles só pegaram, parece que o lado das tretas mesmo, né? Pra Isso. mostrar que tava feia a coisa, mas tava melhor do que realmente o clima, né? Tava melhor, eu achei. Pelo menos ali nas câmeras, né? Eu não sei depois se cada um foi pra sua casa e eles conversavam depois, né? Mas pode ter isso, né? ali nas câmeras, eu achei que o clima tava menos pesado do que parecia. Pelo menos no estúdio, depois que eles saem daquele primeiro estúdio lá, que não tava rolando, né, cara? Voltaram lá pro Abbey Road e tal, e aí, pô... Aí aconteceu a química, né? Sim, eu achei que ali deu uma melhorada no clima, sabe? Cara, eu tava vendo o Anhaya, o Paulo Anhaya falar sobre esse documentário, e ele falou um negócio que eu acho bem interessante, que foi tipo... Os Beatles, eles tinham, quando eles começaram, né, eles tinham um objetivo que era fazer música e ganhar dinheiro. E eles foram muito bem sucedidos com esse objetivo, né? E muito cedo, né? Sim. Quando os Beatles acabou, eles eram muito novos ainda. Eram. E, cara, já tava naquele ponto que, tipo, eles não precisavam mais ficar se contentando com a situação que eles não curtiam, sabe? O Paul claramente era um cara muito prolífico, velho. O Paul era uma máquina. Ele não parava de fazer música, ele não para até hoje, né? Até hoje. E ele tinha muita vontade de fazer as coisas, só que parece que o restante da banda já tava em outra, sabe? O John já tava mais voltado com as paradas dele com a Yoko, já queria fazer outra coisa. O George também já tava cheio de ideia e não aguentava mais ficar sendo limado na banda. Sim. O Ringo também já devia estar de saco cheio de um monte de intriga e já devia estar perdido no meio da banda, né?
Então, meio que cada um queria fazer o que bem entendesse da própria vida, Sim. né? Eu acho que assim, aí é totalmente achismo meu, né? Mas eu acho que o fim da banda, assim, pode ter sido meio triste pra eles, né? Pra cada um, porque, pô, acabou o negócio que a gente tava construindo e tal. Mas por outro lado, mais pessoal, assim, pode ter sido libertador também, né? Pra eles, né, no É, caso, do né? tipo, Com nossa, certeza. deu um pouco de espaço pra cada um poder fazer Sim. o que queria sem ter que carregar o nome dos Beatles, porque tudo era feito em prol dos Beatles, né? Exato. Todas as músicas, todas as decisões de carreira, tudo, né? Começar o Vamos bate-papo, nessa, então? vamos nessa, Então cara. vamos lá. Primeiramente é um prazer estar aqui de novo, viu? Sempre muito Não, legal com vir aqui certeza. conversar Pô, com você. eu Obrigado que por me agradeço receber. por aceitar o convite, né? E seja bem-vindo, sempre é bem-vindo. Vamos fazer Obrigado, outras com obrigado. certeza. Espero que seja a primeira aí de várias. Opa, seria muito né? legal. E a gente tá aqui, pessoal, estamos aqui no Cabana, a câmera tá ali, ó. E aí? Estamos aqui no Cabana Estúdio. Nosso podcast do Prioste com convidados. E hoje nós estamos recebendo aqui Alê Salles. Olá. Então vamos lá, Alê. Eu vou fazer algumas perguntas, sinta à vontade aí para responder da sua maneira, não tem Perfeito. tempo, vai naquilo que a gente combinou antes ali. Fica livre aí para falar à vontade, tá? Bora. São perguntas que eu pensei que são curiosidades minhas, né? Então creio que como músico eu tenho essas curiosidades, né? E creio que o pessoal que vai acompanhar o canal aí, que também imagino que sejam a maioria músicos também, tem essas mesmas perguntas, né? Então começando com aquela velha pergunta que todo mundo quer saber. O que despertou em você, não sei se você vai se lembrar disso, mas o interesse em seguir uma carreira musical? Você lembra de algum momento, alguma coisa que aconteceu que você falou, nossa, eu quero ser músico? Certo. Cara, assim, interesse por música. Eu sempre gostei de música, né? Meu pai, ele também toca e tal. Ele não é músico profissional, mas ele sempre gostou. Ele também toca baixo, violão, piano. E aí eu fui pegando muito isso dele, né? Comecei a gostar mais, assim, de rock mesmo na adolescência, né? Aprendi a tocar violão, guitarra. Isso por volta de, tipo, 2010, assim, quando eu comecei a estudar mesmo o instrumento, né? E aí, eu lembro que, assim, de início eu queria aprender a tocar, sabe? Porque eu gostava muito daquilo, eu gostava das músicas. Era uma época, assim, muito de descoberta pra mim também, né? Eu tava descobrindo as bandas ainda. Muita coisa eu conheci do bom e velho Guitar Hero, né? Guitar Hero me apresentou muito da banda. E aí fui vendo coisas com os amigos também. Foi uma época onde eu comecei a ter internet em casa também, né? Depois de muito tempo. Então aí o acesso, nossa, acesso a músicas, acesso a cifras, cara, pra aprender as músicas e tal. Eu sempre fui muito fução, né? Ficava lá na internet e ficava fuçando atrás de música, estudando e tal, porque eu gostava, sabe? Não tinha nenhuma pretensão maior. Eu simplesmente gostava e eu queria mais daquilo que eu gostava. Era basicamente isso, né? E aí fui começando a ter as primeiras bandas ali com os amigos e tal. E nisso, estudando em paralelo, assim, isso eu já fazia, sei lá, técnico em eletrônica, sabe? Fui fazendo uns outros Legal. cursos assim fora, técnico em mecatrônica. Então, eu não sei dizer exatamente quando que me surgiu essa vontade, assim, de ser músico. Mas eu me pegava, tipo, 90% do tempo pensando em música, sabe? Legal. E aí eu fui começando a reparar isso. Do tipo, esse negócio não sai de mim, cara. É muito doido, né? É doido. É um negócio É que louco, vem doido. e faz parte de mim e do meu estilo de vida e do que eu faço, de como eu penso, de como eu me visto, de como eu me relaciono com as pessoas, as amizades que eu tenho. Tudo meio que converge pra música, sabe? Então, é difícil dizer quando que me clicou, mas eu meio que sabia que eu queria, sabe? Uhum. Tipo, eu começava a pensar, é isso aí, sabe? E agora? Como é que vai ser? E agora como eu saio dessa? Tipo, é uma coisa meio que como você tá apaixonado, sabe? Você não... Ninguém não te passa, fala. né? Não passa. É uma coisa incrível. Tem isso, acho que no Matrix, no primeiro Matrix, que a Oráculo fala assim pro Neo, né? Que ser o escolhido é como estar apaixonado, né? Ninguém te fala que você tá apaixonado, mas você sente, né? Legal. Com toda a sua alma, você sente, sabe? Então veio muito daí. Não foi... Eu não acho que teve um momento específico em que Não rolou. teve um cara que você viu, um artista, um músico que você viu e pensou assim, caramba, eu quero ser igual esse cara. Não teve isso daí. Isso rolou algumas vezes, cara. Rolou primeiro com os Beatles, né? Que tipo, putz, Te pegou. pegou de geral, assim. Alguns guitarristas, sabe? O Satriani, o Paul Gilbert, o Nuno Bittencourt já rolou, assim, do tipo, nossa, eu queria muito fazer isso. Radiohead, uma banda muito importante pra mim, quase tão importante quanto os Beatles, sabe? Porque foi uma banda que me inspirou a compor mesmo, a buscar aprender legal. sobre composição e a fazer minhas gravações ali, mesmo que tosco, tá ligado? Porque eu não manjava de nada, mas eu queria compor e tinha ideias pra colocar pra fora. E o Steven Wilson, que hoje é meu músico favorito. Assim, Steven Wilson, esse eu não conheço. Steven Wilson é um músico inglês, ele era do Porcupine Tree, né? Uma banda também de rock progressivo. E cara, assim, eu conheci o trabalho dele bem na pandemia, olha só. Legal.
E era justamente o que eu precisava, sabe? Porque foi bem na época que eu comecei a estudar produção musical, né? Até pra manter a cabeça ocupada e tal. Uhum. E aí eu comecei a estudar mais sobre esse negócio de gravação, tava vendo muita Bacana. aula do Anhaya. E aí eu conheci o trabalho desse cara, do Steven Wilson. Mas foi através de alguma aula do Anhaya que ele foi apresentar? Como foi Não. que eles chegaram em você? O Steven Wilson, você fala? o O Steve Porcupine Wilson e o Tree. Porcupine Tree. Cara, foi aleatório, assim. Eu tava escutando um álbum do Tool, aquele Lateralus, que é um puta álbum também, muito bom. E aí apareceu assim no cantinho, recomendado Sugestão Porcupine Tree. do YouTube. Eu falei, vou ouvir. Cara, Legal. se eu soubesse como aquilo ia mudar minha vida, sabe? Foi por acaso, então. Por acaso total, Caramba, assim. cara, que né? legal. O YouTube, ele me recomenda... Nossa, obrigado, YouTube. E é o algoritmo, né? Que vai É o descobrindo o que algoritmo. você gosta e vai te trazendo cada vez Isso. mais daquilo, né? É. E o Steven, cara, ele era tipo tudo que eu queria ser, tá ligado? Ele era o nerd da música. Entendi. Ele era o cara que compunha pra caramba, ele era o cara que manjava de estúdio, ele era o cara que... Ele era um artista completo, sabe? Tinha múltiplos projetos. Ele é meio Paul McCartney nesse sentido, é um cara que não Eu tô para, pensando tá ligado? nisso, é um cara que faz tudo, né? Eu percebo que os músicos que eu mais gosto, eles têm esse negócio de, tipo, serem muito prolíficos e gostarem de tudo e estar sempre envolvido com música, sabe? O Prince, o Paul McCartney, o Steven Wilson, o próprio Tom York, né, do Radiohead, o Trent Reznor, do Nine Inch Nails, tô até aqui, né, camiseta, outro. Pode mostrar aí, mostra pra Aqui, galera. Nem é fã, né? Nem sou fã. O Trent pra mim é absurdo, cara. E aí foi isso, e hoje ele é o meu músico favorito, assim, é o cara que Legal, mais me inspira, é muito bom mesmo. Então, assim, rolou vários desses músicos, assim, que me inspiraram muito e me fizeram E seguir com a uma coisa, né? curiosidade que você foi contando um pouco sobre essa vontade de compor, que você sentiu, você compõe em qual instrumento, você faz letras também, faz em português ou em inglês, como que é esse processo da composição? Tá. Mais detalhes, assim, que fiquei curioso de entender. Cara, letra é o meu ponto fraco. É o ponto fraco. É o meu ponto fraco. Eu nunca fui muito bom de letra. Já tentei escrever algumas coisas e tal. Acabei nunca gravando nada meu, assim, de letra. Mas também não tenho muita preferência português, inglês. Eu acho que eu tendo a compor mais em inglês porque, não sei, talvez pelas minhas referências, né? Referências. Tenho muita influência de músico brasileiro também, mas os grandes mesmo eu acho que são, tipo, Steven Wilson, né? O Paul McCartney e tal. E eu sou um cara meio tímido em alguns aspectos. Então, eu não me sinto muito confortável pra cantar ou pra declamar uma letra, sabe? Então, às vezes, pelo fato de estar em inglês, acaba dando uma camuflada, assim. Entendi. Não sei, é meio psicológico, no que na você real, quer né? dizer e tal, É. você prefere dar uma camuflada pondo em Sei lá, eu me em outro sinto idioma. mais seguro colocando em outro idioma, não sei porquê. Japonês, já tentou? Coreano? Não. Eu podia fazer que nem o Sigur Rós, né? O cara, ele inventa o idioma dele. De repente, né? Aí ninguém vai saber, só você. Isso. Legal, isso. Ale, legal. Isso da parte de letra, né? De composição, normalmente parte mais do violão, sabe? Violão. Que é onde eu tenho mais domínio, assim, eu me sinto mais à vontade. E eu acho que Violão até ou pela guitarra. facilidade, né? De pegar, não precisa ligar, não precisa... Ou Pega, tá ali tá fácil, ali só fácil, faz né? os acordes. De prontidão ali, né? ajuda muito, né? Ajuda muito, ajuda muito. Às vezes rola de aparecer alguma ideia, sei lá, surgiu uma ideia de ritmo, aí eu faço, tipo, muito batendo palma, Você assim, tem essa sabe? pegada de usar ritmos também. Sim, de sim. partir do ritmo. Partir do ritmo, e normalmente é um ritmo muito quebrado, né? É? Fã de prog é foda, né, cara? Fã de progressivo. E aí, às vezes parte disso, às vezes parte de uma linha de baixo, mas normalmente é do violão mesmo. Violão. Sim. Um riff, alguma coisa, ou é mais um acordão, assim, uma... Eu gosto muito de riff. Riff. Eu sou muito riffeiro. Legal. Gosto bastante de riff, mas pode variar também. Bacana, cara, bacana, legal. Queria também perguntar pra você, Ale, sobre sua formação. Você estudou formalmente em algum lugar? Ou foi uma coisa muito autodidata? E eu sei que você trabalha também com produção, né? Sim. Teve um estudo nessa área? Foi uma coisa que você aprendeu fazendo? Como que é? Conta um pouquinho pra gente. Cara, muito... É meio que um misto. Muito é de autodidata, né? Eu não tenho nenhuma formação, tipo, conservatório, nem nada, faculdade, bacharel, nada. Mas assim, eu comecei estudando por conta, né? Meu pai me ensinou bastante coisa, muita coisa eu peguei na internet também, fui aprendendo com amigos. E sempre peguei muito por conta. Aí eu tocava em banda e tal, eu tirava música e ia aprendendo muito ali. Só que eu ficava muito nessa, de tipo, música e não pegava pra estudar de verdade, né? Estudar, tipo, a teoria. Teoria musical. Aí em 2017 eu comecei a fazer aula de guitarra, né, com o Maurício Galo, um guitarrista excelente também, Maurício Galo de Ibaté. Fiz mais ou menos, um pouco menos de um ano com ele ali de aula, né, depois tive que parar por conta da faculdade e tal. Mas durante esse tempo que eu fiz aula com ele, cara, primeiro que ele me botou pra estudar, né, tipo, um método mesmo, apresentando escala maior, escala menor, técnicas de guitarra. Comecei a entender um pouco de partitura com ele, né. Legal.
E ali também foi onde eu vi um guitarrista profissional, saca? O primeiro, acho que foi o primeiro momento, não de show, assim, show eu já tinha visto uma galera tocar, mas a primeira vez que eu vi um cara profissional na minha frente, sabe? Um músico profissional. Trabalhando ali no dia a dia e tal, né? Isso. E você era aluno presencial dele, você ia Aluno até lá. presencial, sim. Eu ia Você na vivia escola. de perto, você via de perto ali o negócio, né? E cara, era um negócio muito doido, assim, porque ele tirava tudo muito fácil, sabe? De ouvido, ele tinha uma facilidade, uma destreza, uma técnica pra executar as coisas, tudo muito fluido, né? Então você viu que era um guitarrista de ponta ali. O Galo é incrível, cara, incrível, né? E foi muito legal ter esse contato com ele e ele que me botou pra estudar, sabe? Então dali eu comecei a estudar muito, aí beleza. Estabeleceu uma rotina. Sim. Tinha, ó, semana que vem... Tenha sido assim um negócio, sei lá, eu fiz um curso técnico de guitarra, não foi nada disso, sabe? Foi mais uma coisa minha de ir atrás de fazer aula com ele e foi ótimo, Entendi. excelente. Aí beleza, já entendendo um pouco mais do que eu tava fazendo no instrumento, eu comecei a não me contentar mais com guitarra, eu queria saber de música, né? Ampliar, né? Queria compor, porque eu tinha várias ideias e tal, e queria ver como é que isso funcionaria. E aí, de novo, eu me peguei nessa, eu preciso de um método, né? Porque é muita informação. Sim. E no começo eu ficava meio intimidado de estudar produção, gravação, sabe? Porque eu não sabia o que eu fazia. Eu ficava até com medo de pegar as coisas pra gravar, porque, sabe? Eu não sabia por onde começar. Então, foi muito sozinho, assim, tipo, vou gravar aí e ver o que eu consigo fazer. Ia no seu feeling, assim. Ia no feeling. Que você sentia que era o correto. Aí comecei a ver muito material do Anhaya também, no YouTube mesmo. E, nossa, excelente. E fui pegando muita videoaula com ele e tal. E aí eu comecei a ter umas aulas com o Rabi Rodrigues, que é um amigo meu também, produtor musical. O Rabi eu acho que eu conheço. Ele é de Salvador. Acho que sim, Salvador, Ele tá aqui na cidade, né? Tá. Há um tempo já. Eu conheci ele. Isso. Eu conheci ele. Legal pra caramba. Ele fazia os vídeos em versões rock, não é? Pro YouTube. Ele tem um canal Se Fosse Sim. Rock, excelente também. Excelente Aliás, canal. Sim, excelente, cara. Porque é E uma aí- galera realmente muito boa. Não, com certeza. E aí você, com o Rabi, você fez aulas, foi isso? De produção? Foram poucas aulas, assim, foi tipo umas 5 aulas, né? Eu mesmo, ele não tinha curso nem nada, eu mesmo falei com ele, cara, eu tô querendo aprender sobre isso, você não quer me dar umas aulas, a gente combina um valor e tal. E aí eu ia lá na casa dele, fui tendo umas aulas assim com ele, mas foi tipo comecinho de 2020, aí depois entrou a pandemia. Aí zoou, eu não consegui mais manter as aulas, mas eu já tinha saído de lá com um caminho das pedras. Sabe? Ele me explicou já nas primeiras aulas, ó, o processo é esse, você vai estudando isso, isso e isso. E algumas coisas eu consegui ver com ele ainda antes da pandemia chegar. Legal. E aí, depois não deu pra dar continuidade nas aulas, mas eu já sabia por qual caminho seguir. Caminho, né? Sabe? Que isso é o importante, né? Sim, sim. É você ter uma direção. É. Senão você não sabe pra onde cara. você vai. Com certeza. Uma coisa que eu tava pensando aqui também, Ale, nesse ponto do aprendizado, né? É que, por exemplo, vamos pegar, seja o violão ou a produção musical, música, né? Existem várias formas de se fazer, né? No fim das contas. Muitas. E depois de um certo ponto onde você pegou a base, né? A essência, uma coisa que eu costumo até, eu faço, né? Esse tipo de coisa, eu acho legal, que é aquilo de você. Bom, eu vou pegar um cara agora que ele só faz isso. O cara que é especializado, por exemplo, em jazz. Tá. Aí você vai lá, pega as dicas do jazz, já tendo a base, fica fácil se virar. Sim. Ou então, vou agora pro cara que só mexe com samba. Você pega ali o que você quer estudar, estuda ali o essencial com ele, para que você também siga o seu caminho em diversas áreas diferentes ali. E na produção musical, você sente que isso também é possível de se fazer, tipo, ou é sempre aquele mesmo roteiro? Não, eu acho que dá pra você focar no que você quer, né? Até dependendo do estilo de música. Se você é mais da música eletrônica, por exemplo, você pode querer ter um interesse maior por instrumento virtual, ou como fazer beats, né? Então vai muito do estilo também, né? Dependendo do que você quer fazer, dá pra você ter alguns focos ali dentro da produção musical. Se você quer se especializar num estilo, né? Se você tem um interesse mais por gravar, tipo, sei lá, sertanejo ou viola, essas coisas mais acústicas, você pode querer estudar um pouco mais disso, né? De acústica, de captação de violão, né? Ou se você pretende gravar com banda, você pode estudar sobre gravação de bateria, né? Tem partir tudo, por esse tem lado. tudo isso, né? Sim. O cara que é especializado só num estilo também, como você disse, sertanejo e tal, na parte da viola caipira. Isso. Então são muitas possibilidades também, né? Sim, muita sim. coisa no fim das contas. Eu acho que algumas coisas são em comum, que todo mundo vai ter que saber, né, cara? Tipo, pan, volumes, masterização, uso de efeitos, criação de mandadas, tudo Mandadas, isso, né? Nossa, mandadas, se não tomar cuidado, a gente se perde ali. Sim. Você não sabe mais pra onde tá indo as coisas. Isso era uma dificuldade que eu tinha, do tipo, não saber o fluxo das coisas, né? Não saber aonde eu tô pisando. Isso eu acho que no começo dá muita insegurança, porque você fica até com medo de estragar a música, tá ligado? Sim. Então, eu comecei pegando umas mixagens
Tem uma galera que disponibiliza, tipo, trilhas pré-gravadas pra você pegar e mixar. Eu comecei fazendo isso, sabe? Legal. E no começo eu ficava muito na dúvida do que eu tinha que fazer. E aí eu ia vendo galera no YouTube mesmo mexendo, ou meu pai fez algumas coisas assim também, porque ele gosta, né? E cara, é aquilo, é você testar, você abre os volumes, joga cada um pra um lado, vê como é que tá soando, vai balanceando e tal. Eu também aprendi que isso daí vai muito de gosto, sabe? De você ter um discernimento do que soa agradável e o que não soa. Pra você. Pra você, né? Isso. Pra individual mesmo. Tipo, reverb, por exemplo. Cara, tem um monte de tipos de reverb, eu nem sei explicar, tá ligado? Os tipos, né? Tem aquele plate, tem o room, tem um monte. Qual que eu uso? O que você gosta mais, né? Vai ter que analisar o contexto, né? Isso. Tem que ver o contexto. Tem também aquele lance de os sons ocuparem os espaços. É como se fosse uma caixa onde tem espaços vazios e você vai pondo o baixo, a bateria. E não tentar ocupar os mesmos espaços. Um mesmo espaço com 2 graves, por exemplo, né? Um piano fazendo um baixo e também um bumbo ali. Já né? começa Saber a cair separar. também numa questão de arranjo, né? Tipo, se eu tenho o baixo que tá fazendo um negócio numa região, o piano também, o violão também, a guitarra também, cara, vai virar um bolo ali. Por que você não distribui isso, né? Talvez joga o piano fazendo um contratempo numa região mais aguda, a guitarra fazendo um outro ritmo, Na o violão forma de fazendo uma tocar, base. você fala, né? Na forma de tocar, exato. Isso, né? Você já começa a entrar em coisa de arranjo e assim... Você já mixa tocando. Isso, né? É basicamente. mixar enquanto toca ali, né? A banda já está mixada, né? Vem muito de performance. Isso é essencial entender, assim, cara. Que foi uma coisa que o Rabi me falou na primeira aula que eu tive com ele. Cara, imagina que você pega um punhado de lixo. Aí você fica polindo. Meu, não adianta. Vai continuar sendo um punhado de lixo. O negócio tem que estar bom desde o começo, Desde sabe? o começo, com certeza. Não adianta você querer ficar tentando arrumar em mix ou, sei lá, às vezes a música tá até bem gravada, mas ela como música não é interessante, não tem, o riff não funciona, a letra não tá legal, sabe? A forma de compor mesmo, a composição, você tem que partir desse ponto, né? A música primeiro tem que ser uma música que funciona como composição. Aí você vai pra gravação. E aí tem que estar tudo bem gravado, né? E por aí vai. Eu não sei se você viu o documentário do Raul Seixas, saiu recentemente. Não vi. E ele mostra uma coisa muito interessante sobre esse lado da composição, que eu acho legal trazer aqui pra conversa, que é quando ele conhece Paulo Coelho. E o Paulo Coelho todo místico, tal, né? O Raul pede pra ele escrever uma letra. Eu não lembro sobre o que era. E aí o Paulo Coelho chega lá com várias páginas pro Raul. O Raul olha e fala, pô, pedi pra você escrever uma música, Paulette. não Lusíadas. É que o Paulo Coelho, se você deixar, ele vai, né? Ele vai. E aí o que o Raul faz, né? Ele fala, vamos transformar esses versos, esse texto enorme que você fez, uma linguagem popular, né? E aí eles tentam fazer justamente isso. É aquela coisa de, tem uma parte lá só falando sobre o Al Capone. Baita de um texto sobre o Al Capone, uma página. Aí o Raul chega pra ele, como que você vê o Al Capone passando na praia? Né? Como que você vai falar com ele? Ele tá passando rapidinho. Ô Al Capone, esse te emenda. Já sabe não ter um furo no imposto de renda. Olha só. Tá ligado? Essa linguagem que o povo fala ali no dia a dia, né? Trazer isso pra composição. Eu achei super interessante. Você tem que saber o que você quer, né? O que você quer passar com aquela música e tal. E cada um vai ter um processo, né, cara? Que nem você tava falando isso do Raul, eu lembrei do Brian Eno, que também é um produtor, né? Eu acho que ele já trabalhou com os Beatles, não sei. Não, acho que eu tô confundindo, não é com os Beatles, não. Ele trabalhou com o U2. E o Brian Eno, ele tinha um deck mesmo, de carta, chamava Oblique Strategies, sabe? Estratégias oblíquas. Ele usava esse baralho em estúdio pra quando dava um bloqueio. Tipo, ele não sabia o que fazer. E aí ele puxava uma carta e a carta dava um insight aleatório pra ele. Tipo, inverte tudo, sei lá. Ou então, dê uma caminhada. Ou então, tipo, a demo é o produto final. Sabe, umas frases assim, prontas, né? Que davam um caminho pra ele. Isso, ou então imagine cores, qualquer coisa assim. Alguma coisa pra tirar ele da trava, sabe? E era um método dele, assim, que eu nunca vi ninguém usar. Eu tenho o app no celular desse negócio. Eu faço questão de ter porque eu achei muito massa. Caramba, então, né, você vai entrando nesses processos assim, cara, é muito doido, né? Cada um meio que tem a sua forma de fazer a coisa. Não, né? com certeza. E é isso que torna interessante, né? É outra coisa que eu aprendi sobre produção musical. É que existem técnicas, beleza, existem ferramentas, é importante você saber o que você está fazendo, mas não existe nada pronto, assim, você que vai definir o que você quer fazer, né? E isso é muito bom. Imagina se todo mundo fizesse sempre a mesma coisa, que saco que ia ser, né? Ia ficar tudo igual, né? Ia ficar tudo igual, e você tem liberdade. Um pouco disso hoje em dia, né? Seguir uma fórmula que em funciona indústrias na e gravadoras musical. eu acho que sim, pode ter, né? Porque soa, né? Muito parecido a algumas coisas. Acaba soando, eles acabam tendo, tipo, um método pra fazer, né? O método da gravadora, de como tem que soar
pra eles venderem aquilo, né? E faz parte, né, cara? A indústria da música tá A aí. indústria ela acaba minando um pouco a criatividade, né? Por esse Porque lado, sim. É uma forma de produção ali. É. E aí quando acaba ficando genérico demais, né? Aí Sim. a coisa meio que se perde, né? Mas também tem muito artista que quebra isso, né? Às vezes Sim. mesmo dentro de gravadora, né? Sim.